Os Transcendentais. Parte 1. 1. Satoru, por que viemos aqui? Essa cordilheira suspeita era o destino dessa jornada. De particular interesse a cidade perto da cordilheira do Monte Keitenias. Era uma cidade da Aliança Miscigena de Aina, localizada perto das montanhas, em outras palavras, vizinha de Inveria, Seruk III. Embora não fosse a capital da Aliança Miscigena de Aina, era uma das maiores cidades dos países vizinhos e contava com uma população de mais de 400 mil habitantes. Os dois estavam viajando para a cidade por 4 dias agora, utilizaram sua carruagem com vagão coberto como meio de transporte. Keno não conseguiu mais se conter e fez essa pergunta. Fazia 5 anos desde que haviam deixado Inveria. Eles nem haviam se aproximado antes, mas de repente, mudaram completamente sua direção original de viagem, se moveram em direção a Seruk III. Não fazia sentido culpar Keno por reagir assim. Na verdade, ele não tinha motivos para continuar escondendo a verdade de Keno. Tudo o que ele tinha que fazer era dizer: esta cordilheira pode conter a razão pela qual você se tornou morto-vivo, então eu queria dar uma olhada. Mesmo assim, Suzuki Satoru não conseguiu dizer isso. Isso porque até mesmo Suzuki Satoru não conseguia explicar suas razões para vir aqui. Por sua parte, a curiosidade era a maior motivação para Suzuki Satoru ir para lá, mas se ele realmente dissesse isso, Keno teria indagado sua explicação de vários ângulos. Em seguida, o feito mudar o rumo da viagem. Se Keno dissesse: não há razão para você se colocar em perigo, Satoru, então Suzuki Satoru só seria capaz de responder: bem, sim. A outra razão foi porque Suzuki Satoru não queria criar falsas esperanças em Keno. Quanto maior as esperanças e expectativas acumuladas, maior seria a decepção. Era como se Suzuki Satoru se agarrasse à esperança de que seus companheiros de guilda retornariam e tivesse caído em desespero quando percebeu que ninguém tinha vindo. Há 3 anos, Suzuki Satoru viu Keno fingir que estava perdendo a esperança. Nesse caso, o que aconteceria se Suzuki Satoru lhe desse esperança agora? Suzuki Satoru ficou claramente inquieto ao vislumbrar o passado, a Keno do passado. Portanto, ele fez o seu melhor para blefar com ela. Por nada. Mesmo? Keno se virou para dar uma olhada no rosto de Suzuki Satoru, mas Suzuki Satoru não estava com medo. Seu rosto esquelético estava inexpressivo e ele não precisava se preocupar com o bater de seu coração. Em outras palavras, ele provavelmente poderia mentir sem ser descoberto. No entanto, a maneira como Keno estreitou os olhos e ficou olhando para Suzuki Satoru o fez se sentir um pouco desconfortável. Embora seu corpo não pudesse suar, ele ainda enxugava as mãos que seguravam as rédeas em seu manto. E então, Keno interrompeu. Mentiroso. Eu não estou mentindo, respondeu Suzuki Satoru imediatamente. Ele estava enganando a si mesmo, deve ter sido por isso que ele pôde responder tão rapidamente. Até mesmo quis elogiar a si mesmo depois disso. Suas palavras foram impecavelmente ordenadas e ele não demonstrara emoção alguma. Certamente qualquer um que os ouvisse pensaria que Suzuki Satoru estava dizendo a verdade. Contudo, você é sim, Satoru. Você deve estar em algum tipo de dificuldade. Estamos viajando por 5 anos, mesmo que isso não apareça no seu rosto, eu posso dizer se você está mentindo. Havia poder nas palavras de Keno, e ele podia sentir a grande confiança que ela impunha. Ela estava certa de que Suzuki Satoru tinha outro objetivo em mente. Ele queria dizer que não passava de devaneios, mas ela tinha visto através de suas mentiras. Suzuki Satoru inconscientemente tocou seu rosto desprovido de carne. Era frio, ósseo e esquelético, sem qualquer indício de expressões. Como poderia um rosto assim produzir emoções que Keno pudesse ler? Muito bem, Keno. Suzuki Satoru suspirou, como se desistisse. Keno riu alegremente com um fufufu. Já faz 5 anos. Eu posso adivinhar o que você está pensando. Afinal, eu estive ao seu lado todo esse tempo. Se passaram 5 anos, de fato, depois de tanto tempo, é possível que você seja capaz de dizer meu humor apenas olhando para o meu rosto. As expressões faciais de personagens em Yggdrasil não poderiam mudar. A única maneira de dizer como alguém estava se sentindo era pela voz. Produzir uma voz normal e minimizar as nuances não era uma habilidade única para Suzuki Satoru. Quando ele estava deprimido, outra pessoa também percebera como ele fazia o possível para não deixar transparecer. As palavras que a pessoa havia dito ainda permaneciam em seu coração: somos amigos, afinal. É provavelmente por isso que eu pude entender. Na verdade, é isso mesmo, Keno. O que há de errado? Está se sentindo sozinho, ou feliz demais? Satoru. Ah, isso mesmo. A maneira como você é capaz de entender meus sentimentos definitivamente não é solidão, Keno.
Se eu tivesse que colocar em palavras, seria gratidão. Suzuki Satoru soltou as rédeas nas mãos. Ele havia se decidido. Ele havia se preparado para isso. Ele estava cheio de determinação que nunca seria abalada. Por essa razão, Suzuki contou a mentira que ele havia preparado de antemão. Nosso destino é uma cidade da Aliança Miscigena de Aina, Seruk 3. Eu descobri que há um item raro lá, e nosso objetivo desta vez é recuperá-lo. Mentindo de novo. Eu não tenho muita certeza, mas ainda parece que você está mentindo. Bem, não importa. Sinto que está escondendo alguma coisa, mas deve estar preocupado comigo, certo, Satoru? Suzuki Satoru hesitou sobre se ele deveria ou não afirmar, mas isso significava admitir que ele estava mentindo. Tudo bem, Satoru. Não se preocupe com isso. Vamos logo. Ah, obrigado, Keno. Ao se aproximarem das fronteiras da Aliança Miscigena de Aina, encontraram o caminho bloqueado por uma longa linha defensiva. Não era feito de blocos de pedra pesados, mas de uma simples cerca de madeira. Não era difícil imaginar que tivesse sido construída para conter a disseminação dos zumbis. Tais estruturas defensivas seriam suficientes para lidar com zumbis errantes, mas a verdadeira força dos zumbis estava em seus números. Se uma horda de uma nação inteira, aos milhões, inundasse de uma só vez, seria completamente inútil. No entanto, alguns poucos anos não seriam suficientes para construir uma cerca de quilômetros de extensão ao redor das fronteiras de um país. Ele parou a uma certa distância e usou o Fly para explorar rapidamente a área, mas não encontrou nada equivalente a um posto de controle. Todas as estradas que levavam à Aliança Miscigena de Aina estavam fechadas. Além disso, ele havia avistado patrulhas. Ele sabia que provavelmente não os deixariam passar, mesmo que ele lhes pedisse por favor, nos deixem passar. Portanto, ele usou o portal para teleportar tanto o vagão, quanto ele e Keno. Depois disso, eles conduziram o vagão pelas estradas não utilizadas. Eles sentiram que não havia necessidade de fingir acampamento ao cair da noite, então mantiveram a velocidade e viajaram dia e noite. Eles passaram por várias cidades cheias de zumbis errantes e estavam a menos de um dia de distância de Seruk 3. Entretanto, quanto mais se aproximava da cidade, mais eles sentiram que algo estava errado. Isto é estranho. Concordo, é muito estranho. Eles tinham visto todos os tipos de zumbis no país de Keno. Nem todos eles tinham sido humanos anteriormente. Parece que todas as coisas vivas acima de um certo tamanho foram convertidas em zumbis. Na natureza, eles haviam encontrado zumbis animais de grande porte. O mesmo valia ao longo da Aliança Miscigena de Aina. Porém, eles estavam longe de serem vistos quando se aproximaram de Seruk 3. Talvez alguém tivesse exterminado os zumbis, mas se fosse assim eles também teriam eliminado os animais zumbis ao ar livre. Esse era o problema. Suzuki Satoru olhou para o horizonte. Seruk 3 está à frente no fim do percurso, e mais além estava o Monte Keitenias. Se esse fenômeno fosse limitado à área circundante, então deveria haver algum tipo de conexão lá. Nada mais aconteceu depois disso, e eles chegaram ao portão principal de Seruk 3. Depois disso, a cordilheira a qual o Monte Keitenias pertencia lentamente apareceu. O portão mostrava o tamanho e o esplendor da cidade. A Aliança Miscigena de Aina era originalmente um país formado pela união de muitas raças. Entre eles estavam gigantoides altamente inteligentes. Talvez esse fosse o elo entre os fatos. No entanto, não havia zumbis visíveis nas cercanias da cidade. Em algumas cidades, podia-se ver zumbis saindo do portão da cidade, mas não havia ninguém à vista aqui. Certamente, esse não seria o caso se o portão estivesse fechado. Mas os portões estavam abertos. Poderia esta cidade ter algum tipo de proteção que a impediu de sofrer a conversão? Suzuki Satoru imediatamente descartou essa noção. A população de Seruk 3 era de 400 mil habitantes. Certamente, muitos sobreviventes teriam causado um grande alvoroço. Se eles não tivessem abandonado a cidade, então teriam ficado aqui e teriam tomado medidas de segurança extensas. Todavia, nenhum único sussurro veio de Seruk 3, sem mencionar qualquer tipo de segurança. Era verdade que eles estavam a alguma distância. Mas as coisas eram muito silenciosas, mesmo a essa distância. Não havia moradores nem zumbis. Era como se esta cidade tivesse sido abandonada. Alguém veio aqui e derrotou os zumbis? Não é totalmente impossível, mas por que eles não liberaram as outras cidades ao longo do caminho? Ou todos eles foram dominados por um morto-vivo poderoso, como os da Corpus do Abismo? De fato, este lugar era uma boa localização quando se considerava a distância das cidades dos vivos e da conversão zumbi nas redondezas.
Já que era uma cidade importante, deveria ter itens mágicos e livros para pesquisa. Este lugar é realmente adequado para as preferências de um lançador de magia morto-vivo. Depois de resmungar para si mesmo, Akeno em sua cabeça começou a repreendê-lo, e assim Suzuki Satoru não teve escolha senão se concentrar e pensar seriamente. No entanto, eles não tinham informações. Aparentemente não havia outra escolha senão entrar na cidade. Ei, Satoru! Você está indo à cidade. Quanto mais nos aproximamos, menos zumbis vemos. Esta é a primeira vez que presenciamos isso. Eu não vim aqui por esse motivo, mas parece que vou precisar conduzir algumas investigações. Suzuki Satoru ficou sem saber o que fazer com Keno depois disso. Ele deveria conjurar criar fortaleza fora da cidade para criar uma fortaleza e deixá-la lá por enquanto. Ou deveria trazê-la para a cidade. Ele estava dividido em fazer bom uso dos conhecimentos de sua companheira, ou protegê-la em um lugar seguro. Seruk 3 não era nada mais que um acampamento base para investigar a cordilheira. Ele só veio aqui por causa da facilidade de teletransporte. Ele não esperava esse estado anormal na cidade. Quando pensou calmamente sobre isso, percebeu que nunca considerará a possibilidade de que o culpado e o causador de tudo pudesse não ter vindo das montanhas, mas desta cidade. Foi um erro frustrante. Eu quero ir também. Ah, aposto que está pensando que é perigoso e que vai me deixar aqui sozinha, mas eu sei mais sobre o conhecimento mágico do que você. Portanto, vou com você e, se houver luta, você me protegerá, certo, Satoru? Ah, sim, eu vou te proteger. Esse é o meu trabalho, você é responsável pelo trabalho intelectual, enquanto eu cuido de tudo que envolve violência. Na verdade, ele se sentiria melhor com Keno se descobrisse alguma pista na cidade. Sendo esse o caso, poderia Suzuki Satoru, como a pessoa responsável pela força bruta, proteger Keno em caso de ameaça. Isso deveria ser possível. Ele conseguirá manter Keno a salvo mesmo quando seu oponente foi um dragão, Brignês Dragonlord, o mais poderoso inimigo que enfrentará até agora. Para ser preciso, naquela ocasião ele havia comprado tempo para fugir. No entanto, apenas um tolo agiria de maneira cega e arrogante. Era preciso traçar seu curso cuidadosamente para o futuro, e ele não poderia ser descuidado desta vez também. Keno, estou te dando o cristal de sempre. Se qualquer um de nós for atacado, você tem que usá-lo sem hesitar, entendido? O item que ele havia produzido em seu inventário era um cristal selado, imbuído com a magia teletransporte maior. Cristal selado era um dos itens mágicos mais raros. Por sua vez, eles também eram muito fáceis de usar e, em níveis elevados, eram empregados em grandes quantidades. Entretanto, Suzuki Satoru não tinha muitos com ele e quase não havia cristais selados nos equipamentos que seus amigos tinham deixado. Ele havia confiado esse valioso item a ela por segurança. Suzuki Satoru poderia destruir Keno em um único ataque. Portanto, se ele encontrasse oponentes que estivessem em seu nível, eles provavelmente poderiam fazer a mesma coisa. Era apropriado que eles tomassem precauções extensas para que pudessem lidar com tal encontro. Quando Suzuki Satoru entregou o cristal, ele se perguntou se a magia infundida nele era apropriada. Perfect Incognoscível seria mais útil para fugir, mas teletransporte maior era a melhor escolha se ele quisesse aumentar as chances de sobrevivência de Keno. Se Keno usasse Perfect Incognoscível, o tempo que compraria ainda poderia não ser o suficiente. Mesmo possuindo pergaminhos com Perfect Incognoscível, alguém do nível de Keno não seria capaz de usá-lo. Varinhas não podiam conter tal magia, logo Suzuki Satoru não tinha uma. Se ele quisesse, precisaria de um item de classe mundial que pudesse permitir que ele fizesse solicitações aos desenvolvedores. Talvez Keno pudesse usar um cajado, mas infelizmente Suzuki Satoru não tinha nenhum com Perfect Incognoscível. Perfect Incognoscível parecia ser uma magia muito eficaz, mas a sua incapacidade de ser aplicada aos outros significava que raramente era usada em aventuras grupais. Embora fosse possível que emboscadores pudessem usá-la, tanto Suzuki Satoru quanto os inimigos do nível de seu personagem, Momonga, tinham muitas magias ou habilidades para enxergar através dela. Na pior das hipóteses, pode-se acabar sendo invisível para amigos, mas não para inimigos, o que significaria que eles não poderiam ser curados ou apoiados por seus amigos. Em termos simples, muitos jogadores consideraram Perfect Incognoscível como uma magia ideal apenas para ser usada em si mesmo quando enfrentavam adversários de níveis mais baixos ou inúmeros oponentes. Considerando isso, um jogador médio não fazia questão de aprendê-la, mas utilizava itens consumíveis para compensar o déficit. Suzuki Satoru era o contrário. Como ele poderia lançar muitas magias, ele escolheu aprender sozinho, em vez de confiar nos consumíveis.
Portanto, ele não poderia dar a ela quaisquer itens apropriados em um momento como este. Ele não esperava que essa prática acabasse sendo uma desvantagem em um momento como este. Entendi. Devo definir o destino do teleporte para o lugar de costume. Suzuki Satoru expressou seu acordo. Havia uma pequena casa em uma cidade a mais de 2.000 quilômetros de distância que havia sido definida como um dos destinos de teleporte. Depois disso, Suzuki entregou um item de classe legado conhecido como Gili Cloak para Keno. Embora parecesse uma capa esfarrapada com tiras de panos e cordões pendurados, era um item que conferia excepcional capacidade furtiva. Ainda era quase inútil e sem habilidades de ocultação, mas possuía outros efeitos, e esses efeitos adicionais eram muito bons. Uma vez que Keno a colocasse, até Suzuki Satoru, de nível 100, veria Keno como um borrão, como se ela estivesse se misturando na paisagem. Era de fato muito eficaz contra adversários com baixas habilidades perceptivas. Aliás, Suzuki Satoru tinha esquecido que a havia comprado, e comprou apenas uma peça, então preferiu mantê-la em seu estado original. Ele disse a Keno que estava confusa e indistinta graças aos poderes da Gili Cloak para lançar fly e invisibilidade. Os dois olhavam para a cidade de cima. A falta de obstruções significava que seus oponentes teriam uma visão clara deles, então era muito provável que fossem atacados. Por outro lado, também significava que era fácil coletar informações durante o voo. Depois de pesar os prós e contras, Suzuki Satoru decidiu que o último era mais importante. Claro, ele também usou atrasar teletransporte e outras magias para se proteger. Se eles fossem atacados, ele seria capaz de proteger Keno se ela estivesse por perto. Por isso também usava um item mágico de classe legado, Guardian Heroes. Ao olharem a cidade, a anormalidade desse lugar ficou ainda mais evidente. Satoru, não há ninguém aqui. Sim, não há ninguém aqui, e não há zumbis em canto algum. Depois de checar os arredores, ele refletiu sobre a estranheza desta cidade enquanto descia ao nível do solo com Keno. A possibilidade que vinha à mente era que alguém havia invadido a cidade e acabado com 400.000 zumbis. Mas provavelmente seria muito difícil de fazer. Não era que eles perderiam para meros zumbis, os mais fracos dentre as criaturas mortas-vivas, mas pelo menos algum cadáver seria visto. Cadáveres desapareceriam ao longo do tempo em Yggdrasil, assim como os dos zumbis. Mas neste mundo, os cadáveres dos zumbis deveriam ter permanecido para sempre depois de serem derrotados. É claro que os zumbis mortos começariam a apodrecer e depois de algum tempo eles se tornariam esqueletos sem vida, depois disso os ossos se desintegrariam. Como uma parte, os zumbis em movimento não apodreceriam nem abrigariam vermes, afinal, eram movidos pela energia negativa. No entanto, uma vez que fossem derrotados, eles apodreceriam normalmente, moscas poderiam botar ovos neles e pequenos animais os roeriam, já que a energia negativa não mais estaria presente. Já fazia mais de 40 anos desde aquele incidente. Seria possível que alguém tivesse enterrado ou cremado 400.000 cadáveres. Keno, você acha que um exército invadiu este lugar, matou todos os zumbis, enterrou e depois saiu? Duvido. Você poderia conseguir cerca de 10.000 soldados para cavar um enorme buraco e depois enterrá-los nele, mas ainda assim seria muito óbvio e não há sinais disso agora. E quanto à cremação? Parece ainda menos provável. Depois de matar um zumbi, poderiam simplesmente jogá-lo em uma casa e queimá-la junto com ele. Mas, no geral, não vejo nenhum sinal de cremação. Suzuki Satoru também não viu nenhum sinal semelhante. Ficou claro que Keno havia examinado a área com mais cuidado do que Suzuki Satoru, mas isso não era motivo para alarme. Isso se tornou um fato claramente estabelecido durante sua jornada de 5 anos. Se houvesse uma maneira de fazer isso, então certamente seria uma assembleia de sacerdotes de alto nível expurgando mortos-vivos ao mesmo tempo, não é mesmo? Faz sentido. Isso teria desintegrado os zumbis e explicaria sua ausência. Mas havia um limite para quantas vezes alguém poderia fazer isso em um dia, sacerdotes de baixo nível não poderiam usar essa habilidade com frequência. Portanto, provavelmente seria impossível aniquilar uma horda de 400.000 zumbis sem reunir números consideráveis para a tarefa. Embora as notícias vazassem com mais facilidade à medida que mais pessoas participassem, Suzuki Satoru não tinha ouvido falar de nada parecido, mesmo ficando atento aos boatos. Será que é aquela magia de super aba que você conjura, Satoru? É claro que a existência de alguma com uma área de efeito dessa seria completamente inusitada, mas não poderemos dizer se não entrarmos na cidade, certo? Isso é verdade. Vamos proceder com cautela, então. Sim, os dois entraram pelos portões da cidade.
Se utilizassem porta-fase, isso tornaria a entrada na cidade mais segura, porém eles precisavam descobrir o que havia acontecido e se alguém estava se escondendo usando a si mesmos como isca. Naturalmente, Suzuki Satoru estaria bem mesmo se fosse atacado de dentro da cidade, então tomou a linha de frente para bloquear Keno de ataques diretos. Claro, seria inútil se o inimigo usasse um ataque de efeito de área, mas para ataques de alvo único ele seria um excelente escudo vivo. Eles passaram pelos portões da cidade sem incidentes e logo entraram em uma rua larga. Provavelmente a maior rua da cidade. Não havia sinais de zumbis neste lugar que outrora seria animado e movimentado, e eles não podiam ouvir nada mesmo se concentrando. Tudo o que restou foi um silêncio nauseante. Parecia que todos os moradores da cidade a haviam abandonado. No entanto, parecia que tivessem o feito de livre e espontânea vontade. As mercadorias nas lojas estavam no lugar, embora estivessem estragadas ou enferrujadas, e, depois de verificar, até as moedas estavam onde deveriam estar. Diante disso, não parecia que tivessem saído por vontade própria, mas também não parecia que alguém tivesse invadido. Não, seria possível alguém cujo objetivo não fosse dinheiro ter invadido este lugar. Itens mágicos eram mais preciosos do que montanhas de ouro e prata. Se esta cidade tivesse um item mágico poderoso, então poderia ser mais valioso do que toda a sua riqueza. No entanto, essa teoria também era suspeita. Embora não se possa descartar a possibilidade de que tal item existisse, certamente deveria haver uma maneira mais elegante de obtê-lo. Por exemplo, mandar alguém com habilidades de ladinos para entrar na cidade e assim por diante. Ah, Satoru. E a sua dominação dos mortos-vivos? Você pode usar essa habilidade para ordenar que os zumbis saiam. É possível, mas existem várias condições para dominar os mortos-vivos. Por exemplo, existem limites para o número máximo que podem ser controlados de uma só vez e qual o nível do morto-vivo a ser dominado. Se todos nesta cidade se tornassem um zumbi, então guiá-los seria irritantemente repetitivo. Mesmo assim, se quem fez isso também for certamente eles poderiam ignorar a expectativa de vida e fazer isso repetidas vezes, certo? Quer dizer uma cabala de seres mortos-vivos como a corpos do abismo? Mesmo não achando algo impossível, ainda assim, quer dizer que eles andariam por aí dominando por repetidas vezes. Se fosse eu não mexeria neles, já que por termos o mesmo traço eles não atacariam. Se esse fosse realmente o caso, então eu teria que tirar meu chapéu para a conduta deles. E se fosse por causa de um item? Pelo que sei, não há itens de uso ilimitado assim. Se tal item desequilibrado existisse, provavelmente seria um item de classe mundial ou similar. Eu não posso romper os limites da minha imaginação, não importa o quanto eu pense. Nós realmente precisamos de informação. Então que tal dar uma olhada no castelo? Keno apontava para o castelo do marquês que governava as terras vizinhas. Estava situado em uma pequena colina, não haviam dúvidas de quão sólidas eram suas muralhas. Suzuki Satoru concordou com essa sugestão. Se houvesse vestígios deixados para trás, eles provavelmente os encontrariam no castelo. Afinal, era o lugar mais luxuoso e confortável da cidade, o que o tornava perfeito como base. Além disso, o castelo ostentava várias torres imponentes, o que fez com que parecesse o local ideal para contemplar a cidade. Os dois lançaram fly e se dirigiram para o castelo em linha reta. Se olhassem para baixo, viriam uma cidade vazia sob seus pés. Era uma metrópole oca, sem nem mesmo a presença de pequenos animais. Ter zumbis vagando nos arredores provavelmente faria o clima ficar menos assustador. Ainda assim, não há movimentos aqui. Mesmo notando movimentos singelos de algumas coisas, Suzuki Satoru não estava muito certo sobre o que isso significava. No entanto, era verdade que certos monstros tinham uma presença esmagadora sobre eles. O monstro que ele encontrou com a presença mais poderosa foi a de Brignais Dragonlord. Esta cidade foi destruída por outra coisa, alguma praga, envenenamento. Mas isso seria estranho, não? Se uma praga ocorresse aqui, então eles teriam queimado as vítimas, e acho que haveria sinais disso dentro da cidade. Eles haviam encontrado o que pareciam ser os bairros pobres quando observavam a cidade de cima, mas nenhum vestígio que parecesse marca de queimadura. Assim que Suzuki Satoru começou a admirar o foco de Keno, ela continuou falando. Como não há tais sinais no distrito pobre, um local mais propício para essas coisas, acho que isso exclui tal possibilidade. Suzuki Satoru não pensara tão a fundo. Deixar esses tipos de coisas para Keno foi a escolha certa. Nesse caso, a destruição desta cidade levou a algum tipo de reação à conversão massiva de zumbis? Por exemplo, foi porque um monstro com uma área de morte instantânea estava andando dentro da cidade ou algo assim.
Mas se fosse esse o caso, não haver cadáveres continua estranho, não? É como se todos aqui desaparecessem de repente. E também seria muito estranho que as pessoas saíssem deste lugar sem levar nenhum bem material. Suzuki Satoru e Keno inclinaram a cabeça, confusos. Quando chegaram ao castelo, os dois entraram sem hesitar. Keno segurava a mão de Suzuki Satoru. Esta era uma má jogada em um lugar perigoso. Lutar enquanto segurava a mão de alguém era muito desvantajoso. Entretanto, Suzuki Satoru segurou a mão de Keno com força, sem dizer uma palavra. Depois disso, eles fizeram uma rápida vistoria do castelo, mas não conseguiram achar vestígios. É claro que nem Suzuki Satoru ou Keno eram habilidosos em detecção, então eles não teriam sido capazes de identificar quaisquer ladinos de alto nível escondidos aqui. No entanto, havia uma prova que os fez concluir o contrário. Há uma grossa camada de poeira. Parece que o castelo ficou vazio há muito tempo e ninguém mais apareceu. Parecia que o castelo havia sido abandonado antes do fenômeno de conversão, ou talvez a cidade tivesse sido abandonada com ele. Faremos o que agora? Já que na nossa vistoria não percebemos sinais de que alguma coisa aconteceu. Então, vamos dar uma olhada no tesouro. Pode haver itens poderosos lá dentro. Sim. Eles quebraram a porta robusta e inutilizaram as armadilhas mágicas com a resistência mágica de Suzuki Satoru, então começaram a pilhar todo o tesouro dentro. Claro, não foi feito para adquirir dinheiro, mas mais porque Suzuki Satoru estava interessado em adquirir itens raros. A avaliação do tesouro ocorrerá enquanto saqueavam, de modo que terminou mais de uma hora após a conclusão do roubo. Não há itens poderosos aqui. Sim, não há itens poderosos, mas parece que há algumas peças com valor histórico. A única coisa que ele sabia era que eram acessórios e coisas do tipo. No entanto, Keno, a responsável pelo conhecimento, estava familiarizada com arte, sociedade nobre, magia e assim por diante. Claro, ela não foi instruída o suficiente para determinar se um objeto era ou não historicamente significativo. Tudo o que ela entendia era que isso parecia valioso. Não poderemos vendê-los, né? Sim. Mas mesmo assim não vou vendê-los. Temos dinheiro até demais. Além disso, seria problemático se nos envolvêssemos em coisas irritantes depois de vender algo cheio de história. Keno riu alegremente. Só quero te lembrar daquele item de Yggdrasil que vendeu, causou um tumulto incrível, Satoru. Suzuki Satoru não pôde deixar de se envergonhar. Pensando no sentido de aprender algo, tinha sido uma experiência muito boa, mas ele queria pedir desculpas a Keno pelo problema que havia causado naquela época. Eu não vou repetir esse erro novamente. Chamar atenção não é uma coisa boa, especialmente nós, que somos mortos-vivos. Este mundo funcionava no axioma de que os mortos-vivos eram os inimigos de todos os seres vivos. Os dois eram hereges por quererem entrar no mundo dos vivos. Eles eram praticamente traidores. Ainda assim, conseguimos ajudar alguém com problemas porque você vendeu aquilo, certo, Satoru? Eu não acho que seu julgamento estava errado. Keno parecia ter entendido errado. Ele não se importava nem um pouco com humanos que ele não conhecia. Desde que seu corpo acabará assim, ele não sentirá nada parecido com amor por seus semelhantes ou por qualquer outra coisa. As únicas coisas importantes para Suzuki Satoru eram seus amigos. O que há de errado, Satoru? Não, não é nada, Keno. Ainda assim, precisamos deixar um avaliador dar uma olhada neles. Mas acontece que se forem de outras culturas, podem não saber o valor correto. Será uma chatice. Embora eu tenha dito isso antes, já esqueceu que não precisa se preocupar com a minha parte. Afinal, você me deu todo tipo de coisas, não é? Não se preocupe com isso. Afinal, é natural que um senpai cuide de sua kouai. Devido à sua natureza, eles não tinham despesas diárias. E não era como se não pudessem viver sem vender acessórios de possível valor histórico, mas ainda eram itens obtidos através de suas aventuras, logo, metade do valor em dinheiro seria para Keno. Ele sempre levou esse tipo de coisa a sério, mesmo entre os membros da guilda. Ele não podia ser negligente com isso. Além disso, Keno, não foi você que pagou todas as nossas despesas de viagem. Essas coisas precisam ser divididas igualmente. Eu não quero fazer algo estúpido como não compartilhar o dinheiro com você, sabia? Vamos esquecer essa coisa de quem tem mais, ou que tem menos trabalho, tá? Nós dividimos os trabalhos, conhecimento e uso da força, Então quer dizer que temos um subsídio operacional, mas sem subsídios gerenciais. Ken olhou para Suzuki Satoru com uma expressão perplexa no rosto, como se quisesse dizer de onde saiu essa última parte. Grum, então é isso aí. Precisamos compartilhar tudo valioso de maneira uniforme. Entendeu? Obrigada Satoru.
Não, não precisa me agradecer por isso. Afinal, somos um time, e eu preciso da sua força de vez em quando, Keno. Mas eu não sei como te ajudei. Bem, você é melhor no departamento artístico, e agora você é melhor do que eu em termos de conhecimento mágico. Teremos que pensar a longo prazo. Em outras palavras, é como um investimento. Entendi, Satoru. Eu vou dar o meu melhor. Ele não se importava mesmo que ela não desse seu melhor. Keno tinha sido incrivelmente útil, mesmo que ela ainda fosse a mesma de antes. No entanto, rejeitar sua determinação poderia deixá-la mentalmente assustada, então ele decidiu aceitar seus sentimentos sem reclamar. Vamos seguir com esse objetivo, então, Keno. Quando ele viu Keno com um olhar encantador, Suzuki Satoru lembrou-se da razão pela qual ele tinha vindo aqui. Então, vamos continuar olhando ao redor deste castelo um pouco mais e procurar a razão pela qual não há mortos-vivos nesta cidade. Faremos o que então? Ah, sim, a parte superior e inferior. Vamos checar a parte inferior primeiro. A prisão? Pelo tamanho do castelo, não acho que deveria ser usado como uma fortaleza, mas normalmente constroem uma prisão em outro lugar, você não acha? Não havia celas em seu castelo, Keno? Sim, havia. Mas não usavam para pessoas normais, mas para confinar brevemente pessoas de alto status. Mas não parecia que tinha sido usado desde que nasci. Talvez haja uma prisão assim aqui. Vamos dar uma olhada. Se não estiver lá, procuraremos na cidade e verificaremos dentro das celas nos postos de serviço dos guardas. Não tardou até encontrarem uma prisão, mas estava vazia. O interior também estava cheio de poeira, então provavelmente não havia ninguém há muito tempo. Que pena. Vamos continuar indo para cima. Eu vi várias torres ao observar o castelo do lado de fora, vamos checar os arredores de lá. Sim, talvez a torre mais alta tivesse sido usada como plataforma de aterrissagem de monstros voadores, afinal, era muito ampla e fortemente defendida contra ataques e invasões. Uva! Keno exclamou encantada com a vista panorâmica da cidade. Suzuki Satoru pensou. Você viu exatamente isso enquanto usava Fly, então por que esse cenário te deixa tão animada? Contudo, ele foi inteligente o suficiente para não dizer isso. Quando Suzuki Satoru pusera os pés no pico, considerado o mais alto do mundo, ele também havia se comovido pelo modo como conseguia ver tudo do cume. Mas o que realmente lhe deixou a impressão mais profunda foi a batalha que seguiu. Suzuki Satoru observou Keno correr em círculos e olhar a vista de todas as direções. Quando a viu exibir seu lado criança que combinava com sua aparência, ele sorriu. Depois disso, começou a examinar a cidade com a mentalidade de que alguém precisava terminar o que vieram fazer, mesmo que sozinho. Então, ele encontrou algo que o incomodou. Havia 3 portões que levavam à área urbana da cidade, mas o portão que levava à cordilheira parecia ter se aberto. Keno, veja aquilo. Percebe algo estranho? Não parece que foi quebrado do lado de fora, mas explodiu por dentro. Ainda assim, não sei bem se foi destruído por alguma força terrível. Como direi isso? Quer dar uma olhada? Depois de receber a aprovação de Keno, Suzuki Satoru usou o Fly novamente e os dois voaram reto em sua direção. E então, Satoru, isso é. Sim, você está certa. Algo estranho aconteceu aqui, não, em toda a cidade. Uma das portas do portão que eles alcançaram estava envergada para um lado. Não foi causado pela idade. E ele podia ver as formas dos moradores da cidade lá. Não, seria melhor dizer outrora foram as formas de residentes da cidade. Inúmeros ossos estavam espalhados na frente do portão, dentro do portão e atrás dele. Pareciam terem sido pisoteados. Ele não sabia se era uma coincidência, mas deveria ter havido muitos mais ossos que haviam sido pulverizados em pó e espalhados graças à exposição aos elementos. E já que os ossos haviam sido esmagados, não havia como dizer como eles haviam morrido. Alguma dúvida que estes sejam os residentes da cidade? Não, mas alguma emergência ocorreu, alguma confusão que fez com que todos fugissem por suas vidas. Ou foram transformados em zumbis, dominados e depois conduzidos até aqui. Provavelmente o último. Não consigo ver nenhuma bagagem espalhada, apenas ossos e roupas. Uma rápida investigação dos ossos revelou anéis e outros itens semelhantes, mas não havia pedras preciosas ou outras coisas que alguém teria levado consigo enquanto fugia. Suzuki Satoru olhou para além do portão, no local onde os zumbis desta cidade provavelmente marcharam. Se alguém usasse criar morto-vivo, o morto-vivo resultante estaria sob o controle de seu criador. Depois de perceber o que Suzuki Satoru estava tentando dizer, uma expressão de choque apareceu no rosto de Keno. Ela podia ver um monte alto e íngreme. O Monte Keitenias. Seu pico estava envolto em nuvens e ela não conseguia entender o porquê.
Suzuki Satoru pegou seu mapa e verificou onde a grande estrada que se estendia do portão levaria. Esta estrada parecia circular ao redor do sopé do Monte Keitenias e também levava a outras cidades. Se eles seguissem, poderiam alcançar outros países. Escute bem, fique aqui, Keno. Ah, não seria melhor? Tem certeza disso? Keno falou como se estivesse com medo. Ela provavelmente tinha entendido a verdadeira razão pela qual Suzuki Satoru tinha vindo para esta cidade. Vai ficar tudo bem, Keno. Foi por isso que caçamos a corpos do abismo. Você ouviu isso daqueles caras também, não é? Os seres mortos-vivos inteligentes de grande poder permanecem vivos mesmo quando seu criador é destruído. Mesmo se eu aniquilar o responsável por trás da conversão zumbi, isso não te afetará, Keno. Não, não é isso. Estou preocupada com você, Satoru. Hã? Me escute, pode ser a criatura que transformou todas aquelas pessoas de uma vez. Definitivamente não é normal. Mesmo você não poderia fazer isso, Satoru. Ah, eu não posso fazer algo assim. Sendo assim, o rosto de Keno torceu em agonia, então instantaneamente retomou sua expressão normal até o ciclo se repetir de novo. Isso não significa que há uma chance de você ser derrotado, Satoru. De fato, isso era verdade. Ele deveria admitir isso. Ele não podia afirmar definitivamente que isso não vai acontecer. Ah, Satoru. Você gostou das nossas viagens juntos? Sim. Eu fiquei tão feliz quanto eu estava junto com meus antigos amigos. Sim. Eu fiquei feliz, muito feliz mesmo. Ele entendeu o porquê dos membros da World Searchers continuarem fazendo todas aquelas coisas sem sentido algum. Ele também entendeu a alegria de explorar o mundo, aquilo que era a intenção dos desenvolvedores de Yggdrasil. Sua jornada com Keno foi muito agradável. Então por que não continuamos viajando? Somos iguais, ambos mortos-vivos, podemos passar a eternidade viajando juntos. Não podemos, Satoru. Vamos ver mais do mundo. Há tantos lugares que não vimos ainda. Por favor, esquece isso, o que me diz? Eu poderia. Não é certo fazer algo que meus amigos não gostem. Fazer alguém ficar em dívida, isso só os deixaria aborrecidos. Sim. Vamos viajar juntos para sempre, tá bem? Apenas nós dois. Somos mortos-vivos, afinal de contas. Não faça coisas perigosas e continue viajando comigo. Isso estava correto. Suzuki Satoru não tinha o direito de determinar a felicidade de Keno. Se viajar juntos era felicidade, então o fazer mostraria sua gentileza com Keno. Contudo, Keno faz risenver. Gritou Suzuki Satoru, e Keno se afastou dele. Sim, sinto muito, Satoru. Por favor, não fique bravo. Eu não estou com raiva, ser princesa é um trabalho, não é? A boca de Keno estava aberta de uma maneira estúpida. Ela provavelmente estava mostrando como não conseguia acompanhar a súbita mudança de assunto e não entendia o que quis dizer. Suzuki Satoru zombou de si mesmo em seu coração. Ah, acho que não posso evitar. Como eu estava dizendo, ser princesa é um trabalho, certo? É? Não acho que seja. Então, isso significa que reis e rainhas estão desempregados. Mas não é assim, ou é? Quando coloca dessa forma, esse pode ser o caso, e, em segundo lugar, para o próximo requisito, ganhando a aprovação de mais da metade dos membros da guilda, bem, há apenas uma pessoa, mas isso conta como mais da metade. Um olhar confuso apareceu no rosto de Keno. Além disso, você é uma criatura heteromórfica do tipo conhecido como vampiro, Keno. Em outras palavras, você cumpriu todos os requisitos. Keno faz risenver, eu te reconheço como um membro da Ainzo Algon. Você será o 42º membro. Ou seria melhor, o segundo membro da nova Ainzo Algon. Suzuki Satoru tirou o anel da Ainzo Algon de seu inventário e deu para Keno. A expressão de Keno passou de choque para normalidade e choque novamente. Inúmeras vezes ela tinha ouvido Suzuki Satoru falar sobre o quão importante era esse anel. Era significativo o suficiente para que suas emoções tivessem que ser suprimidas diversas vezes contra sua vontade. Eu posso. Keno, você é uma de nós, um membro da Ainzo Algon. Você tem o direito de usar este anel. Claro, este anel só seria realmente útil em um lugar como Nazarick. Sem Nazarick, era simplesmente a prova de que um era membro da guilda. E agora há 2 membros para a Ainzo Algon, quem sabe, pode ser uma boa ideia encontrar outros 58 membros neste mundo. Obrigada, Satoru. Keno colocou o anel cheia de encanto em suas feições, como se tivesse esquecido de tudo o que haviam discutido agora há pouco. Suzuki Satoru observou-a e depois fingiu uma tosse antes de falar. Escute, Keno. Para mim,
Há uma coisa que não posso tolerar sob nenhuma circunstância. E isso seria perdoar alguém que tenha feito algo de errado para algum membro da guilda, e ainda por cima fugido. Não, não vale a pena. Viajar com você é. Suzuki Satoru não deixou Keno terminar sua sentença. Eu posso ser capaz de ressuscitar seus pais, e transformá-los de volta aos seres humanos. Keno ficou paralisada e seus olhos tremeram. Keno, isso é o que você esperava, não é? Ficar como morto-vivo é para ressuscitar seus pais, estou errado. Ou você quer se tornar humana, juntamente com seus pais? Pode mesmo fazer isso. Eu não sei. Mas Keno, nada te encantaria mais, não é? Keno olhou em todas as direções, e então ela abaixou a cabeça e silenciosamente respondeu, sim. Nesse caso, o curso de Suzuki Satoru foi definido. Era natural que um chefe de guilda lutasse por seus membros da guilda. Keno levantou a cabeça de repente quando ouviu o tom firme como aço em sua voz. Não se prenda pela culpa. Não há necessidade disso. Preciso ir primeiro para ver o que causou tudo isso e, dependendo das circunstâncias, eu sinto muito, Keno, mas preciso que fique aqui. Keno hesitou por alguns segundos e depois assentiu. Ela não era tola. Ela entendeu que ela seria o motivo para seu retorno. Ótimo, eu vou usar criar fortaleza para construir uma fortaleza a alguma distância. Você não se importa em ficar lá, não é?